Vocês estão me ouvindo aí? Então, ok. Tem mais alguém aqui de outros cursos além da medicina? Vocês são da psicologia. Vocês? Psicologia também e odonto. Legal. Mais alguém? Você? Psicologia. Lá no fundo, nutrição. Bacana. Eu estou mergulhado nessa parte de nutrição agora com foco no autismo. Daqui a pouco sai alguma coisa. Bacana, gente. Bom, eu sou o J. Arantes. Já foi falado ali a minha apresentação, mas eu repito, eu sou da área do cinema, sou cineasta, diretor de cena, roteirista. Eu comecei no cinema através do áudio. Eu fazia produções de música em estúdio. Eu produzi 31 discos, Antônio. Produzi 31 discos aqui nessa cidade, e aí depois eu comecei a me aventurar na área do cinema, gostei e fui para a academia aprender. Hoje estou cineasta, talvez redundante falar, né? Mas estou também palestrante, com o foco no tema autismo, e lançando aquele livro que também foi dito, né? Que é o livro Como Gerar Vínculos e Ajudar no Desenvolvimento da Pessoa Autista. Um livro que eu fiz de tudo para trazer aqui em primeiríssima mão, lançar ele aqui, mas a Amazon me pediu 72 horas para poder aprovar o produto, então eu não consigo. Então quem quiser depois adquirir esse livro, quem tivesse interesse, eu vou deixar aqui ao final, no telão, um código para que vocês escaneiem esse código e sejam notificados, tá bom? Pode deixar, se quiser, também o telefone, quem preferir ser notificado pelo WhatsApp. Bom, e eu também sou sócio da Oruen Neurociência e Comportamento, e junto com o professor Werber, nós fomos os idealizadores da comunidade OBA, que é a Oposição Brasileira ao Adestramento Humano, que isso é muito importante, vocês vão entender o porquê que isso é muito importante. O professor Werber, ele tem muito foco também na parte de direitos, que fez ele correr de forma paralela a esse projeto que ele criou. Mas é isso aí. Agora eu queria chamar vocês para viajar na maquininha do tempo comigo. Vamos voltar para 1986. Em 1986 eu tive um diagnóstico que foi determinante para a minha condição de pessoa que teve a autoestima destruída. Vocês arriscam dizer do que foi esse diagnóstico? Não foi de autismo. Eu fui diagnosticado como retardado mental. O neurologista usou inclusive esse termo, que eu tinha algum nível de retardamento mental, era muito usado na época. E como dizia Renato Russo, né, essas palavras vão entrar no coração e eu vou sofrer as consequências como um cão. Isso virou uma verdade para mim, virou uma verdade para os meus pais. Mas eu vou contar mais sobre isso lá na frente. Agora eu quero voltar um pouquinho mais no tempo para o ano de 1981. Foi quando eu comecei a estudar. Eu entrei na escola e eu vou até usar o termo que a gente usava na época, né? Eu entrei para fazer o pré-primário. E na primeira reunião da escola, de pais e mestres, a professora falou para minha mãe que o filho dela era o único da sala naquele momento que sabia ler e escrever. Ela ficou muito feliz com isso, claro. Mas ela mal podia esperar, né, pelo futuro do filho, que não seria tão agradável em relação às notícias que viriam da escola. Agora vamos pegar, juntar todas essas informações de quem é o Jota hoje, do diagnóstico que ele recebeu com 10 anos de idade, e do Jota que era o primeiro da sala que sabia ler e escrever. Parece um paradoxo, que esse paradoxo ele só pode ser explicado se a gente abordar um tema, que é o paradigma da neurodiversidade. Isso aqui é o que eu vou falar hoje.
Se a gente não entender o que é neurodiversidade, outros diagnósticos acontecerão nessa mesma linha. Eu estou com um pesar muito grande, porque a Marília está aqui, ela é minha esposa. Ela ia falar hoje sobre diagnóstico de autismo, ela é especialista nisso. Mas como o tempo foi curtinho, né, ficou somente eu e o Weber. Mas como vai ter uma sessão no final, de repente escapole alguma pergunta para ela. Bom, então vamos lá. Quando eu saí do pré e fui para o primeiro ano, eu saí de uma escola que tinha 4 salas e 5 alunos em cada sala. A professora, um doce de pessoa. Quando eu entrei na outra escola, era uma escola que tinha mais de 20 salas, com uma quantidade absurda, assim, no mínimo era 40 alunos por sala. Quando eu entrei na escola que vi aquele pátio cheio de crianças gritando, correndo, se esbarrando, foi a minha primeira experiência de pânico na escola. A primeira. Muitas viriam. Eu estava tão desconfortável ali que eu comecei a ficar congelado. Eu entrei no processo de congelamento, sistema dorsal ali acionado. Só que eu não sabia nem que eu era autista, né? Então eu fui buscar a minha sala de aula, eu queria sair daquele pátio. E tinha umas folhas na porta com os nomes dos alunos. A gente tinha que ler o nome para saber qual sala que a gente ia estudar. Era no começo do ano. Foi a minha primeira experiência de não conseguir ler. Eu olhava para aquele papel e não conseguia ler. Com muito esforço eu percebi meu nome em uma das salas e eu entrei. Como não estava no momento da aula ainda, sala vazia, eu escolhi o meio da sala para estudar. Foi a última vez que eu fiquei no meio de uma sala de aula na minha vida. Sentei, fiquei aguardando e tocou o sinal da escola. Parecia que alguém tinha fugido da prisão. Um sino alto, muito alto, e eu não sei para que eles ficaram 30 segundos ali, mais ou menos, apertando aquele botão. A vontade que eu tinha era de correr para casa e abraçar minha mãe. Eu comecei ali a ficar numa espécie de estátua. Eu não conseguia fazer nada a não ser ficar congelado na carteira. Os alunos chegaram, então tinha em volta de mim 40 alunos. A professora começou a escrever no quadro e ela disse o seguinte: se eu fosse vocês, eu copiava rápido porque eu vou apagar o quadro. Então ela começou a escrever em cima e até lá embaixo. E quando eu comecei a tentar escrever, o que eu via no quadro parecia aquela imagem verde de Matrix. Um monte de caracteres que não fazia nenhum sentido para mim. Eu não tinha, de forma alguma, capacidade de ler aquilo. Hoje eu sei, né? Vocês também devem entender bem o que é isso. Está em luta e fuga, né? A inibição do córtex pré-frontal. Eu não tinha a mínima capacidade de fazer absolutamente nada ali. Com muito sacrifício eu conseguia ler uma palavra. E na hora de escrever, parecia que eu estava segurando uma barra de carvão, assim, de tanta força que eu colocava no papel. Eu não estava escrevendo, eu estava desenhando a palavra. Quando eu estava ali, naquela peleja, a professora apagou o quadro. Bom, não tinha mais o que fazer. Fiquei ali aguardando. Enquanto eu aguardava, eu ouvi algo que me marcou. Até hoje eu lembro daquele som, que é um som muito simples, mas isso para mim mexeu muito comigo. Que era o som dos lápis das crianças escrevendo, passando no papel. Então eu fechava o olho e eu só ouvia lápis em volta de mim. Todo mundo estava escrevendo. Eu não conseguia. Bom, a professora viu que eu não tinha copiado, me levou para a diretoria e falou assim: esse rapazinho não quis copiar a matéria do quadro, então ele vai ficar de castigo no recreio copiando. Foi a minha primeira vez numa diretoria. Depois disso eu tinha cadeira cativa lá, né? Perdi meu primeiro recreio. Vai vendo. A diretora ficou na minha frente observando o momento em que eu iria copiar o caderno de um colega. Ela estava me olhando. Mais uma vez, em pânico, não consegui ler, não consegui escrever. Então minha mãe foi chamada na escola. Foi a primeira vez que a minha mãe foi chamada na escola. A primeira de muitas. Bom, dia seguinte, mesma coisa. Eu não conseguia ler, não conseguia escrever, perdi meu recreio. Só que nesse dia a diretora falou o seguinte:
olha, eu vou tomar meu café e vou voltar. Se eu voltar e você não tiver copiado, nós vamos ter que te punir. Ela saiu da sala dela, me deixou lá, e como eu estava sozinho, eu fui me acalmando, consegui ler o que estava no caderno. Devagarinho voltei à condição de escrever e eu copiei a matéria. Ela chegou na sala dela, olhou e falou assim, malandro, né? Sem conseguir ler, sem conseguir escrever, devido ao pânico, claro que eu ficava de recuperação. Minha vida foi essa, primeira, segunda, terceira, quarta série, era sempre assim. Problemas dessa ordem que eu passei para vocês e depois recuperação. O diferente para mim era que na recuperação, como eu estudava em casa, eu aprendia. Então eu fazia a prova e passava. Assim foi, primeiro, segundo, terceiro, no quarto ano, eu cheguei no final do quarto bimestre com 4 matérias, com mais de 4 matérias de recuperação. Então, o resultado já tinha sido reprovado. A primeira coisa que a minha mãe fez foi me levar a um neurologista e eu tive o diagnóstico de retardamento mental. O neurologista me colocou numa salinha bem apertado, ar-condicionado muito gelado ali, estava um ambiente muito frio. Ele pedia para que eu olhasse nos olhos dele e respondesse algumas coisas, né? Aí vocês já estão entendendo o que aconteceu ali com o autista. E quando eu fui respondendo isso para o neurologista, né, e desconcentrava, eu olhava para fora e ele falava, olha para mim, olha para mim. Resultado, mais uma vez em luta e fuga. E eu saí de lá com um diagnóstico de retardado mental. Gente, é muito cruel um termo desse, não é? Muito cruel. Então, aquela criança começou a entender o porquê que eu não conseguia aprender na escola. Eu era um retardado mental. Essa verdade foi muito dolorosa para mim e para os meus pais, não sei para os meus avós. Acontece que os meus avós, acreditando que estava fazendo a coisa certa, me abduziram da casa dos meus pais para a casa deles, querendo me acompanhar de perto, achando que na pressão eu aprenderia. E eu fui estudar numa escola do centro da cidade. Minha mãe sofreu muito com isso, meu pai eu não sei. Meu pai é um autista parecido comigo, assim, não tem muita expressão facial, então eu não sei. Mas a minha mãe sofreu muito, chorou muito com essa abdução. Enfim, fui para a escola do centro da cidade, repeti o ano, pensando, se eu vou repetir o ano vai ser mais fácil. Não foi. Eu tive os mesmos problemas, poucos amigos, na verdade eu tinha um amigo. Entendam, autista não precisa de mais do que um. Se tiver 2, beleza, mas não insistam, não precisa de mais do que isso. Tive as mesmas dificuldades, eu tive pânico da mesma forma porque era uma escola nova para mim, recuperação da mesma forma. A diferença é que esse amigo meu, após a recuperação que eu já tinha passado, ele me avisou que ia para uma outra escola para fazer, o termo da época, né, a 5ª série do ginasial. Eu tenho 48 anos, né, gente? Então era o ginasial. Então, naquele momento, eu falei, cara, eu quero ir para lá também. Ele queria estudar no museu. Museu, uma escola estadual, no final dos anos 80, dificílima, ideal para quem queria entrar em alguma universidade sem passar por cursinho, né? Só que para entrar na escola tinha um exame de seleção e eu avisei para minha família que eu queria estudar no museu. E eles falaram assim para mim, olha, você pode ir lá fazer a sua inscrição e fazer a prova. Nós, né, vamos continuar procurando vagas para você em outras escolas. Ou seja, crédito 0. Beleza. Como eu queria estudar no museu, eu fiz a inscrição. Confesso que eu não estava acreditando muito não, mas eu estudei em casa para essa prova. Resultado, eu passei. E eu passei muito bem, eu passei entre os 10. Eu mesmo não estava entendendo nada o que estava acontecendo. E eu levei o papelzinho para mostrar para a família. Falei, olha só, eu passei no exame de seleção do museu. E aí eu ouvi de novo aquela expressão. Ah, é, malandro? Quando você quer, você passa. Uau, beleza. Comecei a raciocinar sobre isso. Gente, por que eu não aprendo na escola? O que está acontecendo comigo? Quem sou eu? Quem sou eu? Era uma pergunta muito constante na minha vida. E no museu, como era de se esperar, a escola muito difícil e tal, recuperação,
passa de ano. Aí eu fiz a quinta série, 4 recuperações, estudei em casa, passei. Quando eu cheguei na sexta série, um monte de gente com os olhos arregalados, assim, tipo, você passou? É, surpresa, né? Porque, poxa, se você passou, quem mais toma bomba, né? Aí eu fiz quinta, sexta e sexta. Aí não dava mais, porque eu chegava na sala de aula no ano seguinte e via um monte de crianças menores se acumulando ali. Eu era o maior da sala, eu comecei a ter vergonha. Então eu pedi para os meus parentes, né, me leva para uma escola particular, eu quero experimentar o que é passar de ano. Tá difícil para mim. E assim fizeram, acharam uma escola que era mais em conta, ficava na João Pinheiro. Para melhorar a minha situação, a escola só precisava de 50% para passar de ano. Beleza, então fui tranquilo. Cheguei lá, na primeira devolução das provas bimestrais, eu já estava com vermelho. E eu falei, cara, não dá. Não dá. Se agora não funcionar para mim, eu desisto. Eu tomei uma decisão que mudou minha vida. Eu vou colar. Só que essa cola não foi aquela coisa de olhar no sobreombro, trocar provas com alguém. Eu fiz um esquema de cola. Eu juntei 2 folhas, comecei a colocar números. Não dá ideia não, cara. Eu tô brincando. Coloquei números com letras assim, garrafais, multiplicação, divisão e tal. No meio disso eu colocava muitas formas geométricas. Então, olhando esses papéis de longe, era matemática e geometria, menos história, que era a prova, né? E aí, no meio daquela montoeira de coisas do universo da matemática, tinha as minhas colinhas bem petitinhas. Mas como que eu ia achar isso lá no meio daquela bagunça? Simples, eu colocava dentro do retângulo todas as situações importantes da história, momentos, ponto de virada. Dentro do quadradinho eu colocava as datas importantes que tudo acontecia. Dentro do círculo eu colocava os nomes que eram importantes naquele momento. E assim foi. Dessa forma, dentro das formas geométricas, eu colocava as minhas colinhas. Preguei na parede. Na hora da prova, a professora olhou aquilo, tirou assim com aquela cara irônica, né? Jogou no lixo. Fiz a prova sem colar. Eu arrebentei com a boca do balão. Eu fiz uma prova que eu nunca tinha feito na minha vida. Falei, cara, que beleza, que ótimo. A partir dali, eu fui para a escola para estudar sozinho. Estava o professor falando, mas eu não estava preocupado com isso. Eu e as apostilas, lendo e rabiscando, marcando com as minhas forminhas geométricas. Até hoje eu faço isso, meus livros são todos rabiscados. Então marcava sempre com triângulo, bolinha, retângulo, marcando, e ia. E o melhor de tudo, se era uma aula de química e eu não queria estudar química hoje, eu fazia a matéria que eu quisesse. Que para mim o que importava era o que eu estava lendo, da forma que eu estava fazendo, porque eu estava fazendo na escola o que eu fazia em casa. E como eu já não era uma criança mais ali, eu já tive a oportunidade de colocar algumas coisas no ouvido para tampar o ambiente, para poder estudar sozinho na escola. Que curioso, eu cheguei no final... Pode falar. Só? Meu Deus. Eu chegava no... Eu cheguei no final do segundo bimestre, com toda a apostila pronta. Eu tive metade do ano à toa. E aí? Aí eu comecei a calcular na escola quantas aulas eu poderia matar sem ser reprovado, porque eu já não precisava mais. Olha, eu comecei a viver uma situação que para mim era inédita. Ali eu aprendi a estudar da minha forma. Ali eu comecei a me empoderar, porque eu sabia que eu poderia aprender o que eu quisesse. Ali mudou minha vida completamente. Hoje sou casado, tenho 3 filhos. Meu filho mais novo, do meio, eu fui chamado na escola para resolver problemas do meu filho do meio, que na época era o mais novo. E a coordenadora da escola falou o seguinte: procura um psicólogo, pede para me ligar
ele precisa de algumas investigações, e não quis me adiantar do que era suspeita. Ok. Quando eu fui procurar o psicólogo, entra na história a Gabriela Neuber, minha prima. Ela hoje é minha sócia na Oruém. E ela falou o seguinte: olha, desculpa interferir, mas eu vou te dar um nome. Você vai ter que procurar a pessoa X. Não procure outra pessoa, você não pode errar nesse momento. Ok. Levei o meu filho nessa psicóloga, neuropsicóloga. Ela fez o processo de investigação, fez a devolutiva, pisando em ovos comigo, né, para poder me contar que o meu filho era autista. Depois disso foi a minha filha, mais velha também. 2 autistas. A Gabriela fez uma chamada de vídeo comigo, durou horas, para me explicar que aquelas características dos meus 2 filhos estavam em mim. Eu falei, eu já percebi, não precisava me contar. Mas que estava no meu pai, no meu avô. Eu falei, caramba, tem um DNA poderoso aí, né? E quando meu filho mudou de escola, aí ele foi para uma escola construtivista, céu na terra para um autista, que as coisas fazem sentido, né? A escola me chamou porque ele estava batendo nos outros colegas também, estava tendo problemas lá e tal. Eu falei, olha, eu preciso, eu e minha esposa, conversar mais com vocês. Eu preciso mostrar alguns caminhos aqui. Porque meu filho é autista, ele se desregula com algumas coisas, eu preciso passar para vocês tudo que eu sei que ele desregula, que o desregula. Ele sabe algumas técnicas de autorregulação, ele precisa de espaço para fazer isso. E a escola aceitou. Uma escola fantástica. Lembrando que ele é nível 1. Nível 1 até desregular, né? Até desregular. Uhum. Para fechar aqui, teve um dia que foi interessante. A escola estava dando esse apoio. O Henrique não gosta de escrever, ele detesta escrever. Toda vez que tem que fazer tarefa, que tem que escrever, ele já entra em desregulação. É sempre uma peleja. Mas ele já sabe tudo que precisa para se regular e faz. Reclamando, mas faz. Nesse dia, ele estava com um trabalho para entregar. Só que era muita coisa para escrever. E ele começou a ficar até agressivo de tanta desregulação. E eu falei, cara, eu vou te ajudar. Você está num estúdio de áudio. Meu estúdio. Eu vou ligar o equipamento, você vai gravar. Então você vai ler o texto, você vai fazer o seu resumo gravando, falado. Depois você vai pegar o que você falou e só vai passar para o papel. Vai ficar muito mais fácil. Ele topou, respirou e foi gravar. E eu fui trabalhar na outra sala. Só que eu esqueci do menino. Quase 1 hora depois, eu falei, cara, e o Henrique, né? Quando eu voltei no estúdio, eu ouvi ele gravando, né? Falando muito rápido, assim. Eu abri a porta e falei, cara, não é para você ler a apostila. Ficar lendo a apostila e gravar o áudio não resolve. Ele falou, não tô lendo, não. Eu falei, cara, é mesmo, quase 1 hora falando, era uma página só que ele tinha que ler. Pedi licença, pausei e ouvi o que ele tinha gravado. Ele ruminou aquelas informações não sei quantas vezes. Incrível! Se fosse passar aquilo para um papel, seria metade de um livro. E eu falei, cara, a sua tarefa está pronta. Peguei aquele áudio, coloquei numa pendrive, entreguei para ele e falei, você vai entregar para o seu professor. No outro dia cedo, eu entrei em contato com a escola, falei com a vice-diretora e falei, por favor, fala com o professor, ela chama Titaro, que a tarefa do Henrique está chegando numa pendrive e que ele precisa ouvir. É um áudio que ele tem que ouvir. Depois eu fui lá na escola falar com o professor e expliquei, olha, o Henrique tem uma facilidade absurda de compreensão e de falar. Ele é um autista falante, é uma característica dele, né? Nem sei onde que eu parei aqui. Weber, já vou te passar, não se assuste. Tem algumas frases aqui que me assustam muito quando eu ouço de profissionais, porque eu ouvi isso aqui de pessoas leigas, tudo bem. Mas quando profissionais soltam algo assim, eu fico realmente arrepiado, né? Então eu contei para o professor que ele era um autista falante e que se ele desse esse tipo de oportunidade, ele teria sempre excelentes trabalhos. Mas, claro, não quer dizer que ele não queria escrever nada, mas que valorizasse o que ele tinha de melhor. O Henrique voou.
Ele voou, ele está muito bem na escola. A própria escola subiu ele 1 ano, não subiu 2 porque ia dar problema com os colegas, ainda mais essa questão de homem ser bem mal, né? E acabar apanhando de colega, tomando raiva de escola, não querer estudar mais. Então ele subiu 1 ano. Mesmo assim, ele está muito bem, porque ele teve um amparo, teve um olhar, ele teve suporte com a percepção de neurodivergente para que ele voasse dessa forma. O que minha filha mais velha não teve. E ela paga um preço caro por isso. Você já vai levantar agora. Eu tenho um amigo, não vou dizer o nome. Ele acabou de receber um diagnóstico aqui em Uberlândia que foi muito desconcertante. Muito desconcertante. Para nós, trabalha numa empresa de neurociência e comportamento, com vários profissionais dessa área, ele entrou lá só para ter o papel, só para ter o CID. E ele saiu de lá como transtorno bipolar e transtorno de ansiedade, justificando do porquê que ele não conseguia lidar com convívios sociais. Hoje, esse amigo meu diz que não volta mais em médico, só se estiver morrendo. Isso é trauma. E ele não volta mais em consultórios de psicologia. A minha fisioterapeuta, que eu faço pilates, ela foi no AI e começou a fazer o circuito para poder fazer o registro do filho dela no SUS, pensando o seguinte: se meu filho tiver problema em qualquer lugar e chegar em qualquer UAI ou no hospital municipal, eles vão ter toda a ficha dele. Ele é autista e ele precisa disso. Quando ele, não sei qual que já era o momento, mas quando ela chegou no médico especialista para poder falar sobre isso, o médico perguntou assim para ela: por que você acha que seu filho é autista? Ela falou assim: eu não acho não, ele é diagnosticado. Aliás, eu também sou e meu outro filho também é. Ele pediu licença e saiu, foi para a sala de trás e fechou a porta. Essa parede era uma parede de drywall. Então ela ouviu esse psiquiatra falando. É mais uma mãe que não faz nada querendo loas. Ela virou o demônio, né? Eu não vou falar aqui para vocês o que ela falou para o médico, mas não ficou nada legal. Ela é uma fisioterapeuta, ela tem um estúdio de pilates e trabalha em mais 2 lugares. Como que uma pessoa dessa ia querer loas? Eu vou fechar aqui, gente, que acho que eu já dei o recado para vocês sobre a minha condição, meus exemplos e 2 outros exemplos aí que envolvem profissionais. Vocês que estão na área, a sugestão é: foque, eu não consigo voltar ao slide, foque na neurodiversidade, mais paradigma da neurodiversidade, às vezes menos paradigma da medicina, onde tudo é doença e tudo alguém tem que ser consertado. É uma sugestão, não sou dono da razão, mas eu trago essa informação aqui no final. Talvez assim, novos diagnósticos e novos acompanhamentos profissionais em benefício de pessoas para que possa voar igual o Henrique voou. Quem quiser o livro, é só fazer o registro aqui do QR Code e eu aviso vocês quando lançar. Eu acho que terça-feira da semana que vem já estará disponível, tá bom? Muito obrigado por vocês terem me ouvido. Obrigado mesmo, valeu.